A graça e a paz, querido irmão. Bom dia para você. O Senhor é contigo. Hoje é dia 30 de abril de 2024. Que o Senhor fortaleça mais e mais o teu caminhar, a tua vida. Abra as portas. Ele quer abrir as portas para você. Eu estou aqui substituindo mais uma vez o pastor Ricardo. Ele está numa reunião hoje em Portugal, com o pastor Wilson e com todos os pastores da videira na Europa. E para mim é um privilégio estar aqui com você, fazendo esse devocional, buscando a Deus juntos. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e falasse: Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia de vitória, mais um dia que o Senhor pode falar comigo, mais um dia onde eu posso me render aos teus pés, declarando que só o Senhor é Deus, declarando que o Senhor é aquele que cuida de mim, declarando que o Senhor é aquele que está ao meu lado. Pai, obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos Teus filhos, ovelhas do Teu pasto, onde nós nos alimentamos do Senhor. Senhor, nós alimentamos da Tua graça, nós alimentamos do Teu poder. Bendito e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Aleluia, aleluia. Dê glória a Deus, querido. Dê glória a Deus. Eu queria dar bom dia a Gilcineia. Aleluia. Alexis, Vanessa, Paz, Andréia, bom dia, Leni, Bela, bom dia, Bruno, glória a Deus, Lincoln, a paz, Simone, Célia, paz, glória ao nome do Senhor. O Senhor é bem-vindo, a presença dele é maravilhosa. Igor, bom dia. Glória a Deus. Daniel, bom dia. Aperta o aviãozinho aí, chama os irmãos da tua igreja, da tua célula, tua família, para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre ouvir, falar e não se irar. Ok? Não sei o que você tem feito, se você tem ouvido pouco, ouvido muito, ou falado muito, falado demais, ou você tem se irado também. Mas vamos falar isso. Eu queria voltar com vocês lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Ou, aliás, versículo 19, depois eu vou ao 25. Tiago 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, a paz, Maurício, glória a Deus, todo homem seja pronto para ouvir. Diga aí, eu quero ser pronto para ouvir. Tardio para falar. E tardio para se irar. Oh, glória. Eu quero ser tardio em me irar, tardio em falar e quero ser pronto para ouvir. Isso é poderoso, queridos. Toma esse código, pega esse código hoje. Esse código é da Bíblia mesmo. Amém? Porque se você tomar isso para você, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você vai ver que você vai viver uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade sadia. Uma espiritualidade que vai te trazer muitos frutos. Agora, Tiago 1, capítulo 1, versículo 25 em diante diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade, aleluia, e nisso persevera, não sendo um ouvinte que se esquece, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado ou feliz no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Amém? Queridos, então nós precisamos valorizar a palavra, porque aqui está falando que a verdadeira liberdade, ela vem quando eu pratico a palavra. Então, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Então, a palavra de Deus, ela nos traz a lei perfeita da liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido, eu queria te perguntar, você é preso ao quê? Você tem alguma coisa que te prende? Seja sentimento, algum tique, algo que sempre você revisita você. Ou estresse, ou descontrole emocional, ou desequilíbrio. Queridos, o Senhor te salvou para te trazer liberdade dessas questões. Eu sempre avalio e falo: Senhor, eu quero ser livre para subir.
Eu quero ser livre para subir com o Senhor. Eu quero ser livre para me relacionar. Eu não quero ter nenhuma amarra na minha vida que me impeça de me relacionar. Eu quero ser verdadeiramente livre, igual o Senhor fala na palavra. Queridos, eu tenho vivido a liberdade do Senhor. Isso é maravilhoso. Porque você não fica estressado, você dorme, você não fica ansioso, você não fica preocupado. Porque a liberdade do Senhor é um bem precioso para aqueles que são salvos. Eu queria te perguntar, você tem tomado posse da verdadeira liberdade do Senhor? Se não, toma posse. Porque isso é a lei perfeita. É a lei da liberdade. Oh, glória! E quando eu obedeço, Deus me liberta. Quando eu sigo o Senhor, Ele me liberta e isso me traz muita paz, muita tranquilidade. Agora, aquele que comete pecado, ele vai ser escravo do pecado. Jesus diz, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, verdadeiramente vós sereis meus discípulos. Então, quando conversarem contigo, você tem que ser alguém que exala a palavra de Deus e você vive essa liberdade em todos os argumentos, em todas as tuas expressões. Quando a pessoa olhar para você, ela vai ver coerência, ela vai ver integridade. Ela não vai ver, ele fala uma coisa, mas faz outra. Não pode ser assim. O verdadeiro cristão é aquele que fala, que não tem picos de desequilíbrio emocional, picos de desequilíbrio nos seus relacionamentos, nas suas falas. Não, o Senhor tem para você uma vida reta, uma vida íntegra, porque Ele está mais interessado nisso do que eu e você. Porque ao termos uma vida reta, o que acontece? O testemunho dele é amplificado. Glória a Deus! Então, queridos, o nós sermos verdadeiramente livres, isso potencializa o testemunho do Senhor. Queridos, tem pessoas boazinhas, mas tem pessoas cheias da unção, cheias da graça, que vivem verdadeiramente livres e que são verdadeiramente boas, porque a bondade do Senhor habita dentro de nós. Essa é a verdadeira bondade. Amém, queridos? Então, Deus não deu a sua lei como um meio de salvação, mas deu para nós como um estilo de vida, para nós que somos salvos. Então, eu vou viver esse estilo de vida aqui. Então, eu preciso praticar esse estilo de vida já, agora. Eu não preciso esperar, na eternidade. Não, a vida eterna é o estilo de vida que o Senhor tem para você. Tem dons à tua disposição, tem talentos à tua disposição, tem habilidades que o Senhor te deu. Flua, não fica parado. Seja ativo, seja dinâmico no que o Senhor tem para você. Joelito, mas os outros não fazem. Mas os outros são parados. Não, os dons que Deus te deu não é para dentro da igreja somente. É para você ter habilidades e criatividade para atingir pessoas que estão presas, que estão amarradas. Oh, como é bênção! Uma mulher e um homem cheio da unção de Deus, abrindo a boca, falando e sendo verdadeiramente livre. Isso daí, isso explode no reino. Amém? Agora, quem pratica a palavra também é bem-aventurada, é feliz no que faz. Queridos, como é bom praticar a vida cristã, porque isso me traz alegria, isso me traz felicidade para mim, para o meu casamento com a Cecília, no meu relacionamento com meus filhos, quando eu erro, quando eu excedo, quando eu faço algo que não devia. Isso me ajusta, me traz norte para ajustar todos, seja boas coisas ou às vezes ruins que eu falho. Então isso me traz uma bem-aventurança quando eu pratico aquilo que eu ouço. Eu queria te perguntar, você tem praticado a palavra de Deus? Você anota o que é pregado no domingo e fala, essa palavra eu preciso colocar em prática. Isso aqui eu vou colocar em prática essa semana. Isso, esses itens eu vou perdoar, eu vou ajustar, eu vou retribuir, eu vou contribuir, eu vou ser mais generoso. Você tem colocado isso em prática? Você precisa ter um histórico de quanto Deus tem falado com você. Você precisa ter um histórico de bênçãos, de crescimento, de desenvolvimento teu. Tem pessoas que pagam horrores de dinheiro para coaches, para psiquiatras, para psicanalistas. Glória a Deus. Não tem problema. Mas o problema é só você pagar para eles e você não ter de graça o que a palavra de Deus te dá e só ouvir e não colocar em prática.
Então o que eu desafio, tenha um livro, um caderno e escreva as palavras e o que Deus tem te falado e colocado em prática. Toda semana, todo dia você vai ter coisas para colocar em prática. Não dependa só da tua cabeça. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, paradas, que sempre erram nas mesmas coisas, mesmo problema, mesma conversa, mesma BO. Por quê? Porque só ouvem a palavra, entra para o ouvido e sai por lá, já sei isso. Não sabe. O saber tem a ver com colocar em prática. Melhor, eu só sei quando eu sou exemplo para outro, quando eu posso ensinar a outros. Agora, só saber de cabeça, isso não adianta muito, isso não tem praticidade, isso não tem funcionalidade na vida cristã. E irmãos, cristãos são aqueles que têm funcionalidades. Como é bênção lidar com um cristão funcional, com um cristão ativo, não com um cristão que ainda está lidando com um monte de BO, já conhece a palavra, já ouviu, já teve experiência com Deus, mas nunca se dispôs a colocar em prática, a realizar as coisas que Deus pediu para fazer. Oh Deus, que Deus nos dê sabedoria. Então, você sabe, aquela pessoa que ouve, mas não pratica, ele está vivendo uma falsa religião. Está vivendo uma religião do engano. Isso aí é uma tragédia. Isso empaca, isso trava a vida da pessoa. Joga fora isso, queridos. Agora, se você obedece a palavra de Deus, você ouve toda semana, na célula, no discipulado. Quando você conversa com alguém que tem experiência, com alguém que é cheio do Espírito, você sempre recebe ensinamento. Coloque isso em prática. Querido, sempre que eu encontro pessoas que têm palavras de Deus, eu anoto elas todas. Sabe por quê? No meu celular, um dia eu perdi, eu fui trocar de celular e eu perdi, foi para mim, eu entrei em crise, porque eu perdi a lista de vários insights e meditações e palavras que o Senhor estava me dando através de outras pessoas, respostas de oração. Aí eu perdi no meu celular. Hoje eu já não coloco no celular só, eu coloco no celular e coloco no meu drive também. Por quê? Porque isso vai fortalecendo a minha fé. A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não é teoria que te traz esperança, é prática da palavra de Deus que te traz esperança. É quando você orou, alguém foi salvo. É quando você teve uma palavra de revelação e alguém mudou de vida. Alguém foi instigado a se parecer mais com Cristo. É quando você teve uma visão, um sonho. E isso trouxe vida, trouxe bênção, querido. Vida cristã é prática, não teoria. Pare com a teoria. Viva a prática. Venha ver como é belo, como é feliz alguém que coloca em prática tudo aquilo que Deus tem falado. Isso é poderoso, queridos. E o cristão, aquele que segue ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, é um cristão que é bem relacionado. É um cristão que se dá bem com as pessoas. É um cristão que é governado pela palavra. Logo, os atos, as atitudes, o jeito de falar. É alguém agradável, bem relacionável. Irmãos, eu sou meio contra isso. Isso me incomoda. Crente com problema de relacionamento. Crente mal-humorado. Crente que tem dificuldade de conversar e melhor de ouvir. Porque esse crente não está colocando em prática a palavra de Deus. Oh, Jesus! Nós somos crentes que entendemos que a comunicação é algo poderoso. É algo poderoso. Queridos, nesses dias, na época virtual, né? Cada vez mais nós estamos próximos de máquinas, de aparelhos. E mais distante das pessoas. Cuidado! Nós como cristãos, a nossa essência é conexão, é estar com as vidas. Então, queridos, nós precisamos nos controlar, tanto o que eu falo, quanto a minha emoção. Porque isso é testemunho. Ah, Joel, eu falo do jeito que eu quero, eu não estou nem aí, o meu temperamento é assim, eu nasci assim. Não! O Senhor morreu pelo teu temperamento. O Senhor morreu pela tua boca. Entregue para Ele, entregue no altar. Oh, Jesus, você deve saber lidar com a palavra e você deve saber lidar também com a ira. Isso é fundamental para um cristão. Agora, vamos ver aqui o conselho de Tiago. Ele falou 3 coisas muito interessantes. Então ele falou aqui que no capítulo 1, versículo 19, olha o que ele falou. Portanto, meus amados irmãos,
todo homem seja pronto para ouvir. É muito interessante o que está falando aqui. Esse termo pronto, aqui usado no grego, ele é a mesma tradução no grego. Depois você pode confirmar isso. É taxis. Taxis. Vem da palavra táxi, que tem a ver com o sinônimo rápido. Então, toda pessoa, todo cristão deve ser pronto para ouvir. Ou seja, toda pessoa deve ser táxi, rápido para ouvir. Amém, queridos? Pronto. Tem a ver com táxi. O táxi é carro de serviço. Você usa quando você está com pressa. Você usa quando você quer atender um cliente e precisa rapidez. Quando você está precisando de avançar. Então, sabe quando é que você tem que ser rápido? É para ouvir. Não para falar. Amém? É o que esse versículo está falando aqui. Então, você deve ter essa rapidez para falar. Então, o Zenão, né, o filósofo grego, ele dizia que você tem 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim, podemos escutar mais e falar menos. Isso é muito nítido. E outra coisa, os ouvidos estão para fora. A boca está aqui dentro. Você pode fechar a boca. Os ouvidos estão aqui fora. Então os ouvidos eles estão aqui mesmo para ouvir. Então deixa a boca fechada. Pede para o Senhor para ficar com a boca fechada e ouvir mais. Amém, queridos? Então assim, é preciso que nós sejamos prontos para ouvir, sabe o quê? A voz de Deus. Ouvir a voz da nossa consciência e ouvir os irmãos que estão precisando. Deus te deu ouvidos para ouvir a voz de Deus. A voz da tua consciência. A voz do teu coração. E a voz dos irmãos, do teu próximo. Isso é poderoso. Eu queria te perguntar, quando você parou para por uma hora ouvir um irmão? Apenas ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. Ou você não precisa falar, estou aqui para te ouvir. Você apenas ouve. Ou você sempre está ouvindo, mas já pensando em outra coisa, pensando numa resposta, pensando... Não, queridos. Seja pronto, rápido, chinela para ouvir. Amém? E ouça. Ouça. Isso é poderoso. Hoje as pessoas estão perdendo o interesse por ouvir. E o resultado disso são famílias em desarmonia. Famílias que têm problemas de relacionamento sérios e uma sociedade fragmentada. Nós precisamos recuperar essa questão de sentar para ouvir o outro. Sentar para ouvir o Senhor. Sentar para ouvir a nossa consciência. Oh Jesus, que o Senhor te dê revelação desse versículo. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 19. O cristão deve ser pronto para ouvir. Queridos, se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que muitos estão prontos para falar, nós haveríamos menos ira, teríamos mais encontros abençoados e saudáveis entre nós. Sabe por que as pessoas procuram os divãs psicanalistas? Para serem ouvidos. Queridos, as pessoas não aguentam as pressões do seu coração que estão lá dentro, decepções, eles precisam de abrir o coração. Abrir o coração vai, e alguém que ouça com ouvidos de ouvir, com o ouvido aberto, isso é terapêutico, isso é abençoador. Queridos, nós como cristãos, nós precisamos ter essa qualidade. Peça ao Senhor, Senhor, abre os meus ouvidos. Pastor, mas eu não consigo ouvir, eu não gosto de ouvir, eu vi problema. Pois é, o Senhor Jesus, Ele te fortalece. E a Bíblia está falando aqui, seja pronto para ouvir. O Senhor te capacita. É um treinamento para você ser mais parecido com Cristo. Se você não consegue ouvir, é um treinamento para você ter a lei da liberdade, a lei perfeita. Oh, que o Senhor te fortaleça, querido, em nome de Jesus. Olha, tem pessoas até no mundo que têm falado que o falar é uma necessidade básica. E se você quer construir relacionamentos sadios, maduros, você precisa aprender a ouvir. Aprender a ouvir é uma das maneiras mais fáceis de você desenvolver relacionamentos e fazer amigos. Quando eu vejo uma pessoa que fala assim, eu não tenho amigos, com certeza essa pessoa tem dificuldade de ouvir. Porque se você parar para ouvir, querido, você vai ter muitos amigos. Porque tem muita gente que precisa e quer abrir o coração. Essa é uma das formas que também você pode evangelizar. Todos gostam de falar e precisam falar de si, queridos.
Nós temos que ouvir com ouvidos, com os olhos nossos do coração, enxergar o sentimento. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão passando por necessidades que só o Senhor Jesus pode nos capacitar. E Ele nos capacita. Tenha paz para ouvir. Você vai ver que algo sobrenatural, você vai começar a ter percepções e insights vindo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, adore o Senhor. Ame as pessoas e use as coisas. Então cuidado quando você está usando as pessoas em termos de... Elas não são importantes no você parar e ouvir. Não, ouça. Isso é importante. Isso faz diferença. Isso é terapêutico. A tua família, começa pela tua família. A tua família precisa de ouvidos. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te fortaleça. Você seja um pai e uma mãe que ouve. Você seja um chefe que ouve. Você seja um funcionário que está atento e ouve. Queridos, nós precisamos dar créditos aos nossos filhos, aqueles que nos rodeiam, parando para ouvir, parando com atenção. Quanto tempo faz que você não olha no olho de alguém e ouve com atenção, sem emitir qualquer conversa? Ou em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem algo poderoso para fazer, mais e mais. Cuidado, talvez você está correndo atrás de fazer muitas coisas, como Marta. Você está correndo atrás do urgente e deixando o que é importante para trás. O urgente são coisas, ganhar dinheiro, fazer coisas, construir. Eu tenho visto tantas famílias aqui na Alemanha, me entristece tanto de ver elas focadas em fazer, em ganhar dinheiro, em entrar na roda capitalista do eu tenho que cuidar da minha vida. E seus filhos indo para... envolvendo com droga, envolvendo com sexo, envolvendo com problemas. O casamento sendo destruído aos poucos. Por quê? Porque há um sistema mundano entrando dentro dela e ela não para ouvir o que é importante. Ouvir a voz de Deus, ouvir a sua consciência e ouvir o próximo. É tão simples, querido. Querido, não caia nessa armadilha em nome de Jesus. Pare em nome de Jesus para ouvir. Não ande atrás, não corra atrás de coisas urgentes somente. Foque no que é importante, no que é eterno, no que vai para a eternidade com você. São vidas, são pessoas, são relacionamentos. Isso é poderoso, queridos. Então, glória a Deus. Nós somos uma igreja que nós valorizamos relacionamentos. Ah, Joel, mas os outros não valorizam. Valorize você em nome de Jesus. Marque na tua agenda, pelo menos uma vez na semana, eu vou ouvir tal pessoa, vou ouvir tal pessoa. Amém? Glória a Deus. Mas no versículo 19, ele também diz que você deve ser rápido em ouvir e você deve ser tardio em falar. Tiago 1,19. Que seja tardio ao falar. Olha que interessante. Queridos, você tem que tomar muito cuidado. Ficar muito atento. No seguinte, sobre o que você fala, como você fala, quando você fala, com quem você fala e por que você fala. Então, quando você abre a boca, você tem que ter isso na tua mente. Aqui, o apóstolo Tiago, ele está usando uma palavra muito interessante, tardio. Sabe o que é a palavra tardio em grego? Quer dizer bradis. E essa palavra dá uma ideia de uma pessoa com dificuldades intelectuais para compreender logo o que foi dito. Sabe aquela pessoa que a gente chama meio lerda? Eu sou meio lerdo às vezes também. Então, aqui o cristão deve ser tardio em falar. Isso tem a ver com você demorar para responder. Demorar porque você está remoendo, está tentando entender, está tentando compreender. É esse o sentido da palavra tardio aqui. Necessita de um pouco de reflexão, de compreensão ainda para entender. Sabe o que é isso? Isso é poderoso. Seja tardio para falar. Demore para responder. Demore bastante tempo, o tempo que for necessário, para você saber como falar, o que falar, quando falar, com quem falar e por que falar. Tem tanta gente falando o que não devia, para quem não devia, na hora errada. Falando o que não devia.
Só pela graça de Deus. Mas eu tenho que falar para alguém. Não tem que falar para ninguém. Você tem que falar para o Senhor. Você tem que acalmar a tua alma e descansar nele. Então, quando você tiver algo para falar, assim, muito urgente, reflita primeiro. Não fala de imediato. Não fala, calma teu coração. E você precisa saber qual é a hora de falar. E também o que falar. Calma. O que você tem para falar é verdadeiro? É oportuno? Edifica? Vai transmitir graça aos que ouvem? Vai transmitir graça? Amém. Se for transmitir graça, glória a Deus. Então, se for edificar a vida das pessoas, glória a Deus. Amém, queridos? Isso é poderoso. Geralmente falamos antes de pensar, de orar, de medir as consequências. Então, quando você for expressar algo, ore primeiro, pensa primeiro, meça as consequências do que você for falar. Isso é poderoso. Isso é poderoso. O Senhor tem grandes coisas a fazer na nossa vida. Amém? As palavras podem dar vida ou matar. Tem um provérbio chinês que diz: tu és senhor da palavra. Não dita. A palavra dita é o teu Senhor. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que fizer bom uso dele viverá. Oh, glória! Então faça bom uso. Que o que sai da tua palavra não são palavras de condenação, mas sejam palavras de graça, de misericórdia, de vida. Amém? Glória a Deus. Agora, tem mais uma. Você precisa ser tardio em falar, demorado em falar, mas você também precisa ser tardio em irar-se, em se descontrolar. Novamente aqui, tem essa palavra brades, tardio, é usada. Ou seja, Tiago está dizendo, tenha um reflexo lento para você se irar, para você responder. Amém? A maior demonstração de força não está no você responder, mas está no autodomínio. E não no domínio sobre os outros. Não em brigar com os outros. Tem gente que gosta de briga, que acha que brigar é bom. Mas aqui não, a Bíblia está falando. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo, aquele que demora para se irar, demora para demonstrar força, mas aquele que demonstra autodomínio. É muito melhor esse longânimo do que o valente. Ou que o Senhor te dê força para você ser longânimo em irar-se. Tardio, demore em irar-se. Oh, glória! Como é poderoso isso! Em geral, a ira humana é desgovernada, ela destrói, ela é pecaminosa, é obra da carne e não vai operar justiça de Deus. Queridos, há dois problemas perigosos. Eu queria mais 3 minutos. Há 2 problemas perigosos com a ira. Primeiro, quando você explode com a ira, aquele temperamento indisciplinado, ou você implode com a ira, aquele temperamento encavernado, que você fica lá dentro, moendo, por fora está tudo bem, mas lá dentro você fica explodindo. Oh, Jesus! Tem pessoas que atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados. Ficam indignados. Outros guardam lá dentro da sua ira, lá dentro do seu interior. Os dois estão errados. Os dois vão sofrer consequências. Queridos, isso destrói a nossa paz, isso destrói a nossa saúde, nossa comunicação com Deus, nossa comunicação com o próximo. Lide com os teus sentimentos, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Não olhe para o problema do outro, não olhe o outro que é o problema, veja você, veja o teu descontrole ou a tua ira incrustada lá dentro, que fica lá para dentro. Não abrigue nenhuma ira lá para dentro e nem seja dessas pessoas que exterioriza a ira todo rapidamente e facilmente, porque isso vai te deixar com problemas na família, no trabalho, nos relacionamentos. O Senhor não tem isso para você. Por isso Ele te fala: seja tardio em irar-se, demore para irar. O indivíduo temperamental, queridos, provoca grandes transtornos. Muitas pessoas tentam encobrir esse pecado como: eu sou sincero, é o meu temperamento. Depois volta tudo à normalidade, está tudo ok. Pois é, mas os estilhaços ficam por todo lado.
Alguém que não tem domínio sobre os seus sentimentos, queridos, essa pessoa, domínio próprio, que é um dos dons do Espírito, vai ferir, vai machucar as pessoas que estão ao redor. Sabe aquele... Agora, tem aquelas pessoas também que ficam lá, congeladas, lá dentro. Sabe o que é que começa? Fica aquele vulcão em efervescência. Que quando aparece alguma coisa, parece calmo, mas aí essa lava explode em algum momento. Isso também vai trazer muita dor. A mágoa vai trazer transtornos para você. Onde a mágoa ela vai prevalecer, vai reinar a doença, e Satanás vai acabar ganhando vantagem. Amém? Repreende isso. O crente verdadeiro, queridos, terminando, ele tem as suas ações dirigidas pela palavra de Deus. Em 3 momentos. Em você ser rápido em ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Que o Senhor possa ser o teu árbitro. Que o Senhor possa te fortalecer no domínio próprio. E isso possa fazer com que você seja alguém que exala o bom perfume do Senhor. Que as pessoas possam querer estar com você. Que as pessoas, quando saírem de uma conversa contigo, elas saiam edificadas, fortalecidas, renovadas, abençoadas, cheias de graça, inspiradas. Voltem a sonhar. Em nome de Jesus. Isso é o que o Senhor tem para nós. Mas lança fora toda a ira, toda a falta de... todo o descontrole emocional. Para de ficar falando demais. Ouça mais. Ouça o Senhor. Ouça a tua consciência. E ouça o próximo. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você. Queria te abençoar nesse dia. Pai, obrigado pelos teus filhos. Os teus filhos são amados do Senhor, são renovados pelo Senhor. Pai, nós cremos, Pai, que aqui a Alemanha, ela conhecerá homens e mulheres de uma outra estirpe, de uma estirpe de homens e mulheres livres, que vivem a lei da liberdade no Espírito. E Senhor, e que ouvem o Senhor, falam com o Senhor, ouvem a Tua palavra, ouvem os irmãos e são instrumentos de cura de alma, de cura de feridas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos dezenas e dezenas de homens e mulheres cheios do Espírito, que têm dificuldade em se irar, que demoram para se irar. Pai, e que tem aquele coração grande que o Senhor colocou para ouvir, para, Senhor, trabalhar e ser instrumento de poder e graça, Senhor. Que vários testemunhos nós tenhamos de ouvidos que ouviram e foram bênção para aquelas pessoas que falaram. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o nosso exemplo é o Senhor. O Senhor nos ensina, o Senhor nos dirige e o Senhor nos dá liberdade, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Cremos numa igreja onde as pessoas vão olhar para nós e ver o amor que existe mais e mais no seio de homens e mulheres que estão entregues a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um bom dia. Este é um dia que o Senhor fez para você. Pratique a palavra como um verdadeiro cristão. Ouça o Senhor, flua no Espírito. Se conecte com a graça de Deus, flua ao favor do Senhor para cada um que tiver contato com você, em nome de Jesus. E se por acaso você se irar, lembra, demora, langsam, very langsam, langsam, very langsam. Bem devagar, demore para se irar. Pense, repense, olha para o Senhor, você vai ver, teu coração vai ficar muito mais feliz, muito mais leve, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te fortaleça. Um grande abraço, um dia cheio do Senhor. Jus, a paz.